Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Vamos lá conversar um pouco sobre revisão sistemática. Bem, algumas pessoas me conhecem, outras não, me chamo Ana Godoy e eu ajudo vocês na jornada de escrever um artigo científico em um mês. E eu sou especialista em revisão sistemática há muitos anos. Eu trabalho com isso e atuo pensando como a gente pode simplificar esse processo, esse entendimento prático e lógico. E a revisão sistemática é tida como um tipo de trabalho científico muito difícil. Por quê que é tão difícil assim? Muitas pessoas consideram isso como um tipo de trabalho que é quase impossível de se fazer, e aí você ouve assim, olha, você vai ter que fazer uma revisão sistemática. E aí você fica, oi, como assim? Porque a revisão sistemática requer da gente conhecimentos específicos, que é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Qual é o tipo de conhecimento que é muito exigido quando nós precisamos entender essa revisão sistemática de uma forma mais prática, de uma forma bem objetiva. Olha o tom do Pará, que maravilha, Tom! É muito bom! Que bom que você gosta dos conteúdos aqui do Ciência em Texto. Maravilha mesmo! Então vamos começar a entender um pouco essa história do que é uma revisão sistemática na prática. Por quê? Quando a gente começa a entender o que uma revisão sistemática significa, é mais fácil. Então, vamos pensar assim, de uma maneira bem objetiva, fazendo uma analogia. Hoje, se você, por exemplo, estiver numa via muito movimentada, que tem muitos carros de um lado para o outro o tempo todo, e você for atravessar, o que é mais seguro? É você atravessar na faixa de pedestre ou você atravessar fora da faixa de pedestre? Certamente vai ser você fazer essa travessia na faixa de pedestre. Por quê? É um tipo de sinalização que o motorista já foi, de algum modo, educado de que se ele vê uma faixa de pedestre como pedestre, significa que aquela faixa é um espaço que aquela pessoa vai poder passar, atravessar com segurança. E o que eu quero te dizer com isso? Que a revisão sistemática é um tipo de síntese da evidência que ajuda a gente a fazer essa travessia na ciência com segurança. Ou seja, faz com que a gente tenha segurança do que está sendo gerado, do que está sendo feito, do que está sendo realizado. Então, muitas vezes a gente pega um estudo, agora com a Covid-19, que diz assim, a cloroquina é efetiva. Mas peraí, calma, como assim? Eu preciso ter uma série de estudos que, de fato, comprovem isso, que essa medicação é efetiva para um tratamento precoce. E os estudos não conseguem, por meio de uma revisão sistemática, provar essa efetividade. Ah, não, mas tem revisão sistemática que diz que a cloroquina é efetiva. Aí a gente entra em outro ponto, que se chama qualidade. Eu não posso simplesmente pegar uma revisão sistemática e adotar como verdade absoluta e entender que aquilo é suficientemente bom, que aquilo é correto, que aquilo é coerente. Eu preciso entender sobre qualidade. Então, o primeiro ponto de dificuldade numa condução de uma revisão sistemática se chama a nossa falta de entendimento sobre os estudos observacionais e os estudos de intervenção. E por que você está falando assim, estudos observacionais e estudos de intervenção? Porque tem um segundo ponto. A revisão sistemática é para qualquer área do conhecimento. Ela começou lá na agronomia, inclusive. Não começou nem na área da saúde. Agora, a área da saúde usa essa ferramenta de revisão sistemática, esse tipo de produção científica, como um impulsionamento para que você consiga trabalhar e fazer isso de uma maneira mais efetiva para tomar decisões. Mas a gente precisa começar a entender que a revisão sistemática ela vai considerar basicamente dois tipos de pesquisa no seu universo macro. São os estudos observacionais, que são aqueles estudos que nós observamos uma cena acontecer e a gente não faz nenhuma interferência, e um estudo de intervenção, que é aquele estudo em que a gente vai lá
e faz alguma intervenção que a gente manipula uma situação para a gente obter um resultado. Então, quando você estiver em qualquer área do conhecimento pensando sobre essa questão do tipo de estudo, você tem que entender mais sobre isso. Por quê? Na revisão sistemática, essa caracterização do tipo de estudo é importante. É importante para você saber, por exemplo, se você vai avançar para uma meta-análise, que é uma técnica analítica que a gente emprega numa revisão sistemática, mas que não é exclusivo da revisão sistemática. Você precisa saber para entender os critérios de elegibilidade. Então, o grande problema hoje do campo científico prático dentro dessa realidade é entender sobre o tipo de estudo. Quando a gente entende sobre o tipo de estudo, vai ficar mais fácil conduzir uma revisão sistemática. Por quê? Eu vou desenvolver uma habilidade crítica em relação àquela informação. Então, hoje em dia, a gente precisa ter isso claro. E aí, quando as pessoas chegam e dizem assim, eu quero conduzir uma revisão sistemática, tem uma limitação imposta nesse ponto do tipo de estudo. Então, se você está pensando em conduzir uma revisão sistemática, se você precisa conduzir uma revisão sistemática, tenha em mente o que eu preciso entender sobre o tipo de estudo. Se eu não entendo sobre o tipo de estudo, se eu não entendo sobre aquele ponto específico da minha jornada de criação do conhecimento, se eu não consigo diferenciar os estudos observacionais dos estudos de intervenção, a minha revisão sistemática vai ficar mais complexa. Tudo bem, mas eu não quero fazer uma revisão sistemática, eu quero fazer uma revisão integrativa. Eu preciso saber sobre o tipo de estudo? Precisa. Porque a revisão integrativa, ela utiliza de etapas de uma revisão sistemática. Ela utiliza de recursos de uma revisão sistemática e ela é uma síntese de evidência. Então, um dos recursos que a gente utiliza é um quadro síntese de informações. E no quadro síntese a gente precisa delimitar o tipo de estudo. Então, se eu não compreendo esse universo, fica mais complexo. Na área da saúde, por exemplo, esses tipos de estudos, que eu estou falando, observacionais e de intervenção, são conhecidos como os estudos epidemiológicos, quando a gente quer trabalhar com alguma informação. Tem também as pesquisas qualitativas, que são aquelas que a gente quer compreender mais o comportamento do sujeito em uma determinada situação. Então, se você quer pensar isso de maneira aplicada, é importante começar a entender as etapas. Em outras áreas, a revisão sistemática ela tem uma denominação conhecida como bibliometria. Mas, na realidade, a revisão sistemática ela aplica técnicas que são diferentes da bibliometria. O que é a bibliometria? É uma revisão, um levantamento da literatura, que você faz de maneira estratégica. Já a revisão sistemática tem etapas mais críticas dessa jornada. Então, por exemplo, quando uma pessoa da área de contabilidade quer fazer uma revisão sistemática, ela precisa seguir as etapas de sistematização e organização das ideias para conseguir compilar isso de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva. Bem, o segundo ponto que a gente precisa começar a entender de quanto que essa revisão sistemática é tão difícil que as pessoas embarcam nessa da revisão sistemática, da revisão integrativa, mas tem essa dificuldade, como que eu pego a minha pergunta de investigação e eu transformo isso em um caminho prático de busca. Isso é importante. Eu pensar como que eu faço essa girada de chave dentro dessa história. E às vezes você está aí pensando assim, eu quero estudar, por exemplo, como que eu posso pensar se houve ou não uma melhoria na economia do país no ano de 2021 após o início das vacinas. Então a gente tem que começar a pensar como que eu transformo isso em uma pergunta que vai ser procurada de uma maneira sistematizada e organizada. Então, esse é o primeiro passo e eu diria que essa é a etapa mais importante da revisão sistemática. Por quê? Sabe aquela história do telefone sem fio?
Então, se você começa a falar para uma criança ou até para um adulto, fala uma mensagem uma única vez e essa mensagem ela é reproduzida e ao final ela chega distorcida, significa que não tem clareza. Então, na revisão sistemática, se você não tem a pergunta certa e você não traduz de forma coerente, de forma correta, aquela informação, aquela pergunta para um caminho estratégico, que se chama a estratégia de busca, você já está falhando na sua revisão sistemática. Em todas as áreas, gente, o que você precisa começar a entender é como eu acesso um vocabulário controlado e eu conecto isso à minha pergunta de investigação. Como é que eu conecto essa informação de forma prática e clara? Então, você vai começar a entender essa construção e a aplicar isso de uma maneira mais objetiva. A revisão sistemática requer da gente atenção. E essa etapa faz com que você possa sair de uma revisão sistemática excelente para uma revisão sistemática péssima, quando você não aplica esse princípio. Por isso que eu falo aqui repetidas vezes, bato o martelo muitas e muitas vezes, com a importância do PVO, da importância da gente ter claro a população, a nossa variável de interesse, que é a variável independente, e o nosso desfecho. Se eu não tenho clareza disso, de quais são as variáveis que norteiam a minha pergunta de investigação de uma maneira clara, fica muito mais complexo. Outro dia eu virei para uma pessoa e disse assim, olha, você pode aplicar o PVO. Não, mas eu só conheço o pico. Ou então minha orientadora só conhece o pico, diz que eu preciso trabalhar só com o pico. E aí, o que acontece, por exemplo, quando a gente pensa assim? A gente passa a perceber que às vezes nem os nossos professores que querem que a gente conduza uma revisão sistemática entendem exatamente o que isso expressa. Então, isso acaba sendo uma limitação. Por quê? Às vezes a gente vai perguntar e vai dizer, não, tá certo, é isso mesmo. Então, hoje tem muito essa história. Vai fazer uma revisão sistemática, mas não sabe o que está fazendo. Então, o PVO, o PICO, o PECO, o PIRO, o PO, tudo isso é uma expressão, um acrônimo que a gente vai utilizar de acordo com a nossa pergunta. Então, não é engessado. Use só o pico. Gente, pico é quando eu quero fazer uma revisão sistemática de intervenção. Você, às vezes, não vai fazer uma revisão sistemática de intervenção. Você vai fazer uma revisão sistemática com estudos observacionais. Não é uma intervenção. Então, não é o pico. Está errado. É o PECO, por exemplo. Então, a gente precisa começar a ter clareza disso. Eu quero fazer um estudo que são vários fatores relacionados com desfecho, não é um fator só. Então, você vai usar o PVO, porque isso vai te dar margem, abertura para você pensar dessa maneira. Então, a gente precisa começar a entender isso e a aplicar. Eu reviso muitas revisões sistemáticas, eu acho que quase que umas 5 revisões sistemáticas por mês, 5 a 10 revisões sistemáticas por mês. E eu diria que talvez uma esteja correta. Então, a cada 10 revisões sistemáticas que eu reviso, uma pode ter sido bem conduzida. Em sua maioria, as revisões sistemáticas são péssimas, justamente por causa da falta de clareza das etapas. Então, se você não estrutura adequadamente a sua pergunta, você vai travar. Um outro ponto muito importante que as pessoas subvalorizam ou desvalorizam ou não valorizam se chama os critérios de elegibilidade de uma revisão sistemática. E aí fica difícil, porque a gente está acostumado a entender critérios de elegibilidade na pesquisa de campo. Então, eu vou lá na pesquisa de campo, pego, coleto meu dado, vejo lá a informação, entendo a minha população. Quando eu chego na revisão sistemática, eu fico, tá, mas o que é o critério de elegibilidade? E aí a gente sempre tem que lembrar que o critério de elegibilidade é aquilo que retoma de forma prática e objetiva a sua pergunta, que vai fazer com que o seu estudo seja recortado de um modo
que você consiga responder a sua pergunta de investigação. Então, a revisão sistemática requer o quê? Critérios de elegibilidade que vão envolver tanto a seleção dos artigos, como você vai selecionar esses artigos e que tipo de artigo você vai selecionar. E aí a gente volta para o ponto base dessa história, que é entender sobre os tipos de pesquisas, as pesquisas observacionais, e se é um estudo de intervenção. E além disso, desse processo da seleção, que você limita o seu critério de elegibilidade, você também precisa compreender as características dos estudos. Então, muitas e muitas vezes a gente quer fazer um tipo de estudo e não delimitar ali uma característica, uma revisão sistemática sem delimitar uma característica. Então, por exemplo, nós precisamos entender que eu quero selecionar um estudo, por exemplo, somente que tenha sido feita uma avaliação com instrumento de pesquisa validado, ou seja, que outros pesquisadores já pesquisaram e aprovaram que aquele instrumento ele é de fato capaz de medir uma circunstância, uma situação, aferir uma circunstância, uma situação. Então, eu posso colocar isso como um critério de elegibilidade para evidência científica. Então, você precisa começar a pensar isso, porque sabe o que acontece na hora que você vai selecionar os artigos? Você fica trabalhando com a fantasia. O que é a fantasia? Eu acho que esse artigo aqui, ele vai ser legal para mim, vai para a leitura completa. Eu acho que esse aqui também vai ser legal para mim, vai para a leitura completa. Eu acho que esse também. Então, veja que na sua expressão prática tem o quê? Eu acho, eu imagino. Você está trabalhando com opinião, você não está trabalhando com técnica sistematizada de ideias. Então, quando você entra no eu acho, tem uma tendência a você duplicar, triplicar o seu trabalho. Porque você vai ler muito mais artigos, estudos, do que é necessário de fato. Então, a fase de seleção precisa ser uma fase estratégica, precisa ser uma fase em que você aplica uma técnica e compreenda como você retorna de maneira objetiva para a sua pergunta de investigação da revisão sistemática. Então, eu gosto de dizer e repetir que quando nós pensamos em uma revisão sistemática, a gente tem que pensar em praticidade. Eu estava estou ainda conduzindo a revisão sistemática com um grupo de pesquisadores de fora do país, e aí foi interessante a fala de uma das pesquisadoras, nunca mais eu quero fazer uma revisão sistemática. E aí eu falei assim, é um caminho sem volta. Não existe isso. Nunca mais vou fazer uma revisão sistemática. É um caminho sem volta. A revisão sistemática é o que existe na realidade. É o que existe de fato hoje para a prática. É a tendência. Por quê? É por meio da revisão sistemática que eu consigo compilar ideias e tomar decisões. Então, eu só posso tomar uma decisão, eu só posso pensar em informação científica hoje que modifica a realidade das pessoas quando eu faço uma revisão sistemática. Eu não posso dizer que o método A é melhor que o método B se eu não tenho uma revisão sistemática para balizar isso. A gente precisa começar a abrir a nossa mente de forma objetiva para esse universo. Eu, enquanto profissional de saúde, enquanto profissional da educação, enquanto profissional da engenharia, eu não posso tomar decisões baseadas na ciência em uma pesquisa de campo. Aquela pesquisa ela é útil para aquela realidade ali. Ela é útil para aquele espaço. Então, quando a gente faz uma pesquisa que vai lá coletar os dados, eu estou falando que aquilo é aplicável para aquela realidade e não para um universo macro. Para eu fazer isso e, de fato, constatar que é boa para o universo maior, eu preciso conduzir uma revisão sistemática. Então, por que hoje é necessário na indústria farmacêutica, no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, nos grandes órgãos, há um setor destinado à tecnologia e à síntese de evidências? Justamente porque a gente não pode tomar uma decisão no nível populacional
sem ter uma revisão sistemática, sem ter essa síntese. Então, a revisão sistemática é um caminho prático para você fazer isso. É claro que tem estratégias que a gente vai adotando de acordo com a urgência e necessidade da gente tomar uma decisão. Mas não adianta você ser um clínico, querer aplicar uma medicação, por exemplo, para o seu paciente, para quem trabalha com a clínica, ou uma técnica terapêutica, e você não olhar para uma revisão sistemática. Ah, Ana, não tem uma revisão sistemática, então vai lá e faz uma. Todas as pessoas precisam aprender a qualificar o seu processo de trabalho por meio da ciência. Não dá para a gente usar isso sem utilizar a ciência de forma prática. Então, a revisão sistemática requer da gente esse entendimento e requer da gente essa estratégia de seleção. Como eu seleciono os meus artigos da melhor forma possível para que a minha revisão sistemática seja coerente com aquilo que eu preciso. Então, é difícil, gente. Por que é difícil? Porque nós não somos educados a fazer revisões sistemáticas, a escrever artigos científicos, a pensar isso. Então, você tem que começar a se educar de maneira aplicada e objetiva na construção científica, para que você tome decisões mais robustas. Se você não toma uma decisão tão robusta, as coisas ficam mais difíceis no meu processo de se criar ciência. Outro ponto que as pessoas não sabem sobre revisão sistemática e que fazem de forma errada. E aí é um ponto que pode ser difícil se você estiver sozinho nessa jornada. Não se conduz revisão sistemática sem um segundo revisor. Gente, por que é importante isso, de ter um segundo revisor? Porque essa pessoa tem como papel avaliar de uma forma imparcial o que você também está avaliando. É como se o segundo revisor fosse uma pessoa que vai validar a informação que você está produzindo. E com isso, diminui a possibilidade de distorção da informação. Então, duas pessoas vão ter que fazer a seleção dos artigos, duas pessoas vão ter que fazer a leitura completa. Na revisão sistemática, é necessário que isso aconteça. E isso, gente, entra num processo que a gente está acostumado a aplicar nas pesquisas como um todo, que se chama a dupla checagem. Então, quando a gente vai digitar um banco de dados, por exemplo, para fazer uma análise, a gente tem aí técnicas de dupla checagem. Uma pessoa digita, a outra pessoa vai fazer, tem o mesmo comportamento de avaliar e de verificar e de revisar para qualificar a informação. E por que na revisão sistemática a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essas duas pessoas? Porque é possível de ser replicado. Na revisão sistemática, você está muito mais vulnerável à avaliação e crítica do outro. Por quê? O outro pode replicar exatamente o que você fez e dizer assim, tá errado. Quando você está na pesquisa de campo, isso pode não acontecer, porque são pessoas diferentes, configurações diferentes, espaços diferentes, dentro dessa realidade. E dentro da revisão sistemática, não. Qualquer pessoa, qualquer uma pode replicar o que você fez e isso está errado. Seu resultado é inconsistente. Seu resultado não tem coerência com o que está sendo posto. E é por isso que hoje a gente tem tanta revisão sistemática ruim e que não pode ser aplicada. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp assim, tem uma revisão sistemática publicada sobre a medicação, foi sobre até a cloroquina. Aí eu falei, beleza, tem falando que é efetivo, deixa eu dar uma olhada. Não tinha método, só tinha uma meta-análise. Não tinha nada dizendo como a revisão foi conduzida. Tinha um bando de estudo junto, foi botado num programa estatístico e feita uma meta-análise. Gente, isso não é revisão sistemática. Isso é síntese de evidência. Então a gente precisa começar a entender que não é assim. Pode ser que de fato a medicação seja excelente, mas eu preciso ter. E além disso, não é o fato somente de fazer uma revisão sistemática. Eu preciso avaliar a qualidade da evidência.
Não é porque a revisão sistemática diz que a meta-análise diz que a medicação A é boa para uma determinada situação que eu vou adotar. Eu preciso saber, na qualidade da evidência científica, se é uma evidência segura. E para isso, eu preciso ter clareza das etapas de uma revisão sistemática e avaliar a qualidade metodológica disso. Então, tem duas etapas que são importantes. Primeiro, avaliar a qualidade metodológica. Você pode usar um instrumento que se chama AMSTAR2. Ele é excelente para você dizer se a revisão sistemática tem uma boa qualidade metodológica. Eu preciso fazer uma avaliação da qualidade da evidência científica. O que é a qualidade da evidência científica? Eu saber se a evidência científica é suficientemente boa para eu tomar uma decisão, porque a função da revisão sistemática é tomada de decisão. E aí, para isso, eu preciso aprender sobre o grade. Então, o que o grade vai avaliar? Ele vai avaliar, incrivelmente, qualidade. Ele vai avaliar que tipo de estudo foi inserido no seu trabalho. Ele vai avaliar se você conduziu uma meta-análise. Ele vai avaliar, por exemplo, se tem uma história de um viés de publicação. E tudo isso, gente, são elementos que compõem uma revisão sistemática. Então, se você não segue rigorosamente cada etapa, se você não vê justamente o que precisa ser aplicado em cada um dos elementos, é muito mais difícil, é muito mais complexo você conduzir uma revisão sistemática. Então, hoje, o que você precisa ter em mente de forma clara, de forma objetiva? Que fazer uma revisão sistemática precisa de estratégia. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, professora, mas eu fui para minha banca e a banca me disse assim, eu preciso, você precisa separar os tipos de estudo aqui dentro da sua revisão sistemática e fazer uma avaliação do viés de publicação, que é uma técnica analítica. Aí eu falei assim, não é, tá errado, você não tem que fazer uma avaliação do viés de publicação, porque você não tem 10 estudos, tem que ter uma quantidade mínima. E aí, como é? Por que são 10 estudos para fazer isso? Então, esse entendimento a gente precisa aplicar, a gente precisa entender. Então, quando eu estou vendo, por exemplo, um viés de publicação que eu não tenho no mínimo 10 estudos, hoje está sim de revisão sistemática que faz a avaliação de viés de publicação. Está distorcido. Não pode fazer essa avaliação se você não tem pelo menos 10 estudos. Isso é do princípio da lógica matemática. É da base. É da base de um modelo que se chama de regressão, de logaritmo natural. Eu estou indo para um caminho matemático. E aí a pessoa pega, simplesmente faz sem entender o caminho matemático. Então a gente precisa começar a aplicar isso. Então, revisão sistemática se torna difícil porque a gente precisa desse arcabouço. A gente precisa dominar esse universo. A gente precisa entender mais de forma aplicada o conhecimento prático sobre o que de fato é uma revisão sistemática. Eu, sinceramente, desconfio muito de uma pessoa ou de alguém que diz assim, olha, fazer revisão sistemática é desse jeito, mas nunca conduziu uma revisão sistemática dentro da normativa correta, dentro do passo a passo coerente. Gente, precisa ter experiência de conduzir e publicar revisões sistemáticas para você, de fato, poder ajudar outras pessoas nessa jornada. Porque requer muita criticidade do olhar, muito entendimento prático do que é feito. Então, se você está fazendo uma revisão sistemática pela primeira vez, busque ajuda de pessoas que têm vasta experiência. Não é uma pessoa que publicou uma revisão sistemática e já é suficiente para dizer que sabe fazer uma revisão sistemática, porque pode estar tudo bagunçado. Mas é de pessoas que saibam, de fato, conduzir revisão sistemática. Que, de fato, usam esse recurso de maneira prática e objetiva. Porque não pode ser trabalhada de uma forma que não se conhece a aplicabilidade, especialmente de como a gente usa os recursos da estatística a nosso favor. Então, a gente precisa
ter isso claro. Quando a gente não tem isso claro, fica mais complexo. Então, a revisão sistemática sem método, sem entendimento prático do que isso significa, sem aplicabilidade na realidade, não tem sentido. É tanto que se vocês pegarem hoje uma revisão sistemática e colocarem em PubMed, Systematic Review, e forem ver, eu diria aí que 80% das revisões temáticas são revisões temáticas que foram conduzidas de forma inadequada, que não dá para você tomar uma decisão. Porque o passo a passo do método não é suficientemente claro para que você consiga fazer isso. Cuidado, cuidado, coisas simples que podem atrapalhar a sua jornada. Outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: Ana, eu tenho que fazer uma revisão sistemática, mas a minha orientadora quer que eu faça somente do ano A, sei lá, 2015 a 2020. Tá errado. Não pode ter restrição de tempo. Por quê? Tem um monte de revisão sistemática, assim. Por que não pode ter restrição de tempo? Porque você vai gerar o efeito colateral do viés de publicação. Então, quando você restringe o tempo, você tem como consequência saber que você pode potencialmente ter um viés de publicação. Quando você tem potencialmente um viés de publicação, você rebaixa a qualidade da sua evidência científica. Se eu rebaixo a qualidade da minha evidência científica, eu não posso tomar uma decisão fundamentada naquele estudo. Então, são coisas dessa natureza que a gente precisa começar a aprender, a ter crítica, a ter visão prática, a compreender esse universo. Se é para tomar uma decisão, eu preciso entender o universo que está ali. Se eu quero fazer um recorte de estudos de 2015 a 2020, você vai fazer isso dentro da revisão, como a análise de subgrupo, por exemplo, se for o seu caso. Mas você não pode esquecer de que, se você faz uma busca restrita, você está gerando uma evidência que potencialmente não vai ser utilizada pelas pessoas. Porque tem restrição. Tudo que tem restrição tem possibilidade de um viés de publicação. Gente, é isso! O episódio de hoje do Artigo em Foco. Beijo vocês na próxima semana. Se tiver dúvida, coloca lá na caixinha, me manda um direct, pergunte que eu vou te responder. Um beijo